Olá, eu sou o Sérgio. Eu sou a Susana e isto está a ser um bocado estranho. Não, porquê? Não. Parece. Então pronto, olha, o que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar de Color Out of Space. A Cor que Veio do Espaço é o filme que meteu Nicolas Cage a ordenhar alpacas em Sintra. Tem uma filha que andou a ler as brumas de Avalon vezes demais, uma esposa que devia usar mais a bimbi e um filho adolescente que se baba à frente do computador. E ainda tem o desgraçado deste miúdo. Este é o regresso em grande de Richard Stanley e é a prova de que não é preciso um grande orçamento para fazer um bom filme de horror. Filme não recomendado de epiléticos. Até porque o Color Out of Space? Em primeiro lugar, porque horror cósmico. Em segundo lugar, tens o Nicolas Cage a ser Nicolas Cage. E por último, porque foi todo filmado em Portugal, mais precisamente em Sintra. Eu tinha ouvido falar que eles andavam para aí a filmar em Sintra, mas depois esqueci-me completamente. E quando começámos a ver este filme, aquilo começou-me a parecer tudo estranhamente familiar. Aquelas árvores e... Sim, aquelas árvores. Eles estavam a falar como se aquelas árvores aquele local fosse um sítio assustador. Eu estava a olhar para as árvores e parecia-me tão familiar. Afinal, não me estava a assustar nada. Afinal era Sintra. E afinal, isto parece já aqui mesmo... é mesmo aqui ao lado. É já em Sintra. Eu fiquei surpreendido com o look do filme, porque parece um filme muito mais caro do que na realidade foi. O filme custou 6 milhões. Parte da produção foi feita por uma equipa portuguesa, que Sim. é a Bro Cinema. Sim. E acho que o resultado final, apesar de não ser um filme espetacular... Com este género de orçamento, eu acho que é um filme muito bom. E acho que é uma grande adaptação da história do Lovecraft. Que tu compraste agora também por 15 cêntimos, se não me engano. Por 15 cêntimos no Play Livros. Já tinha havido uma adaptação deste livro, pelo menos uma em 1987. Se calhar até mais, eu achava que já houve para aí 3 ou 4 filmes mais ou menos baseados na história. Mais ou menos baseados. Tu tens, por exemplo, o Annihilation, que saiu o ano passado, ou há 2 anos, no Netflix, que saiu pouco antes de ter saído o Color Out of Space, que vai buscar tem muitas semelhanças com esta história do Lovecraft. Então, acho que há uma data de filmes, até o Man in Black. Man in Black? Sim, o primeiro filme, quando aquele extraterrestre vem do espaço e cai no quintal, que é aquele da barata gigante. É tudo assim quase levemente baseado vem do nisto. espaço, é assim, ok. Mas bem. aquele do que eu estava a falar, o The Curse, de 1987, é mesmo baseado na história. Ok. Mas não tem nem metade do look que este filme tem. E isto foi realizado por Richard Stanley, que eu, para ser honesto, desconhecia. Não sabia quem era, o que é que tinha feito. Interessante, mas sim. Tem um aspecto curioso e aparentemente já não fazia um filme, já não realizava uma longa-metragem há uns 20 anos. Ele tem nada a fazer outras coisas. Sim, tem estado a fazer mais a vertente dos documentários, mas acho que também porque foi colocado numa lista negra. Estivemos a ler sobre ele e aparentemente... Caiu mal ao Val Kilmer. Sim, nas filmagens da Ilha do Dr. Moreau. Despediram-no ou ele despediu-se a meio Sim, ele desapareceu e depois entrou para lá mascarado. É uma grande confusão, uma história muito complicada. Exato. Nós agora com a investigação para este filme até metemos a dar outro filme dele de 1990, o Hardware. Sim. Mal, porque estamos a ver com os olhos de 2020, não é? Mas mesmo assim, eu acho que este filme deve ser o primeiro bom filme que ele faz, de longa-metragem. Sim, a história basicamente é um meteorito que vem do espaço e que aterra no quintal da família Gardner, que é o Nicolas Cage. Sim, não vale a pena dar o nome da personagem, porque para mim o Nicolas Cage é o Nicolas Cage só colocado no cenário. Exato. Qualquer filme dele, não vale a pena dar-lhe o nome. Não me lembro, só sei que é a família Gardner, já não me lembro do nome dele. Criamos um cenário e metemos o Nicolas Cage lá dentro. E lembro-me do nome da personagem da filha, que faz feitiços e aquelas cenas adolescentes. É Wicca. Sim. Que é a Lavínia. A Lavínia, sim. Acaba por ser, se calhar, juntamente com o Nicolas Cage, com quem passas mais tempo ao longo da história. Sim. E se calhar vês as coisas mais na perspectiva até dela. É porque aquilo é contado, é narrado pelo hidrologista que até gostava dela. Continuando a história, que caiu um meteorito no quintal deles, que começou a contaminar toda a terra à volta e a própria água. E assim que eles começaram a beber da água e... Sim, as plantas começaram todas a ser afetadas, os animais que também iam bebendo daquela água começaram também assim a ficar meio esquisitos. Sim, portanto, a partir do momento em que aterra o meteorito, é uma lenta ascensão à loucura dos personagens todos. Portanto, todos eles vão ficando cada vez mais dementes. Sim, o Nicolas Cage começa logo... O Nicolas Cage, pronto, é ele próprio.
mas começa lentamente a extravasar, começa a notar primeiro os cheiros e começa a ficar mais irritadiço. A filha começa a ver assim umas cores, porque o que é que acontece? Como este extraterrestre emitia supostamente uma cor fora do espectro visível. Sim. Logo, se é fora do espectro visível, tu não irias conseguir ver, mas para representar isso, ele cria esta mistura de cores, que tem os roxos, que tem os rosas e assim uns flashes supostamente para vês, tentar... vai do ultravioleta até ao infravermelho e este tom de roxo, cor-de-rosa é o que te chega e que o teu cérebro consegue Sim, discernir. depois ele faz em conjunto com umas certas rajadas de vento, quando não há vento, então parece que aquilo... Quase que aquilo tem ali uma vida própria que tu não consegues ver, mas que está lá. Tu sentes que há ali uma certa presença lá das pessoas. Que não é necessariamente uma presença maligna ou benigna, é apenas uma presença que está a tentar ser o que é e a adaptar o que está à volta dele àquilo que ele conhece, que esse ser ou essa entidade conhece. Não tens aqui um vilão, isto não é uma história com um vilão. Isto é literalmente... Começa a consumir tudo o que está à volta. O Nicolas Cage tinha para lá uma série de alpacas que a certa altura no filme se tornam numa amálgama assim meio esquisita. Sim, faz muito lembrar aquela cena do The Thing. Eu acho muito interessante a abordagem que o Richard Stanley teve, porque ele acho que foi muito fiel à história, mas deu muito dele próprio também a esta interpretação. E tu vais, ao longo do filme, vais encontrando pequenos easter eggs, tanto a ver com o Lovecraft como com ele próprio. Em relação ao Lovecraft, tu vais vendo menções de histórias que o influenciaram. Sim, tens a certa altura o rapaz que trabalha lá, o hidrologista, ele está cá fora a ler um livro. Que é o da Willows. Do Willows, que foi uma história que influenciou muito o Lovecraft. E o Lovecraft também é interessante como é que ele chegou, com o que é que se calhar também o influenciou para escrever esta história. Porque ele descreveu isto mais ou menos nos anos 20, em que houve o caso das Radium Girls, que eram umas trabalhadoras fabris que trabalhavam, faziam relógios, pintavam os ponteiros dos relógios com tipo, rádio. Acho que toda a gente se lembra de ter, pelo menos em casa das avós, aqueles relógios que brilhavam no escuro. Sim, aquele verde... fluorescente, era. E elas pintavam aquilo à mão e depois tinham de molhar o pincel aqui nos lábios. E então consumiam quantidades absurdas de radiação. E eu acho que ele inspirou-se muito nisso porque os efeitos que aqui esta presença alienígena faz às pessoas é precisamente os efeitos da radiação. Começa a ficar com aquelas erupções cutâneas da radiação e aquelas necroses e depois lá está, é um inimigo que tu não vês. O próprio filme está cheio, está repleto de coisinhas para nós procurarmos e nós... Sim. Mas está giro, está fofinho. Está fofinho. Está fofinho. Porque ele, por exemplo, o Richard Stanley também é assim um bocado espiritual. Ele diz que acredita em vários deuses e em coisas de penduricalhos, não sei o quê. Ele já no hardware tinha lá um gajo muito shanty à frente de um altar. Sim. E agora neste tem a miúda que é da Wicca e estava a fazer um feitiço ao pé do lago. Sim, não sei. Sim. Mas fica dá caráter aos personagens. Está fofinho, está giro. Eu gostei. O Nicolas Cage para mim é como se fosse um animal selvagem. É. Tu crias um cenário e colocas lá dentro e depois action, faz o que tu queres. Porque nós depois andámos a ver as cenas que foram cortadas do filme. Epá, tinha cenas boas. Há uma parte em que ele está lá a ordenhar alpacas. Ordenhar alpacas, exato. O Nicolas Cage a ordenhar alpacas e oferece um copo de leite ao rapaz. E ele diz, não quero. E há assim uma pausa. E o gajo de repente passa-se, não queres, não bebas. E tu ainda pensas, podia ter ficado ali porque ele já estava a ficar meio louco, mas eles acharam que se calhar era cedo demais. Não, o filme, para além do Nicolas Cage, acho que outra coisa que ajuda bastante o filme e a construir toda aquela paisagem e aquele ambiente extraterrestre, desconhecido, muito giro. É a banda sonora do Colin Stetson, que eu acho que eleva ao filme. Se não tivesse sido esta banda sonora, provavelmente eu não me conseguia envolver tanto no filme, nem conseguia
transformar, nem ia achar o filme maior Ok, do que ele é, porque é uma paisagem sonora tão envolvente. Tão adequada ao que está a acontecer ao ecrã, que acho que complementa perfeitamente a tal cor que não se vê, não se vê, sim. e acrescenta mesmo muito, muito, muito ao filme, e por isso é que eu gosto também bastante do filme. Apesar da história ser relativamente linear. Sim, e lá está, eles, como estavam a filmar em Sintra, eles não se podiam só focar em grupos de malvados que vão para lá tirar fotografias à noite, não é? O que é que queres dizer com isso? Nada, estou só a falar de coisas que acontecem em Sintra à noite. Outra coisa que temos que mencionar, outra personagem, é o Puto. O Puto ator. dos óculos, o ator. Sim, não era tipo o Puto escondido do cartaz lá atrás como o Três Homens e o Bebê. Não, era um ator mesmo. Eu sempre que o vejo já sei que vai haver raia. Coitado do Puto. O Puto é o mesmo ator que na Haunting of Hill House. Sim, ele, coitadinho, só ter ser lá dar-lhe um abraço e dizer que vai ficar tudo bem, mas nunca vai. Eu acho que o Puto vai ter uma vida desgraçada. Coitadinho. Coitado. É só traumas que lhe estão a incutir. Eu fiquei a saber que prefiro que seja o Nicolas Cage a cozinhar em vez da mulher dele. Ela começa a cortar cenouras e nunca mais para. Se quiserem saber mais sobre este filme, eu acho que vale a pena ouvir o podcast do VHS. Sim, houve um episódio onde entrevistaram um dos 223, se não me engano. episódios 223, fica aí depois na descrição o link para ouvirem o podcast, que é uma entrevista com um dos assistentes de produção que esteve a trabalhar com o Richard Stanley e com o Nicolas Cage durante a produção do filme. Em conclusão, eu recomendo o visionamento deste filme, este e mais outros dois, que nós havemos também de fazer vídeos desses. Sim, sim, sim. Que é o Mandy e o Possessor, que tem a atriz do Mandy. Precisamente. São 3 filmes que nos surpreenderam nos últimos anos, não só pelo visual, pela originalidade das histórias, e que quase que andam de mão dada e são bons filmes para verem num fim de semana. Não seguido, senão ninguém Seguido dorme. não, mas vejam os 3 filmes. Acho que por hoje então é tudo. Até para a semana. Até para a semana. O que é que tens aí? Na boca! Que é isso?